fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã, e armou a sua tenda diante da cidade, e comprou uma parte do campo, em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de milho. E levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Esta noite nós vamos ver, tudo é uma questão de escolha. Oremos. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado por cada um que está presente. Nós oramos para que o Senhor sempre traga, Pai, as pessoas que o Senhor tem preparado para este ministério. As pessoas, Pai, que o Senhor, meu Deus, tem para a obra do Senhor. E cada um se faz presente aqui esta noite, Pai, porque foi o Senhor quem trouxe. O Senhor preparou para que nós pudéssemos estar aqui esta noite. Fale aos nossos corações, trabalhe nossas vidas, use a tua palavra, que nós possamos, Pai, ao sairmos daqui transformados pela tua palavra. Por isso nós oramos, por isso nós estamos pedindo a ti, Pai, que o Senhor, meu Deus, tenha total controle de nossas vidas. Clamamos a ti por isso, em nome do amado Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar, amados? Tudo é uma questão de escolha. Na vida, tudo é uma questão de escolha. Eu e você escolhemos o que queremos ser quando crescer. Quando nos tornarmos adultos, nós vamos ser isto ou aquilo, nós escolhemos. Nós escolhemos o curso que iremos fazer na faculdade ou na escola técnica, nós escolhemos. Nós escolhemos com que vamos trabalhar. É a nossa escolha, nós fazemos a escolha. Nós escolhemos com quem casaremos. Nós escolhemos com quem casamos. Nós vamos escolher o lugar que nós vamos morar. Eu vou morar aqui, eu vou morar ali. Nós escolhemos o lugar que nós vamos morar. Tudo na vida é formado de escolhas. Nós escolhemos. Tudo vem de nossas escolhas. No entanto, a Bíblia vai nos ensinar que as escolhas são classificadas em dois grupos. Um deles é obedecer. O outro grupo é desobedecer. Nós podemos obedecer e nós podemos desobedecer. Só existem as duas opções, mas tudo é uma questão de escolha. Obedecer a Deus em todas as nossas escolhas é uma delas. E escolher obedecer a Deus é a melhor opção. Ou podemos também escolher desobedecer a Deus. Agora, a Bíblia nos ensina que as nossas escolhas fazem e trazem consequências para as nossas vidas. Olha Gálatas, capítulo 6, verso 7. Nós temos um projetor, os irmãos podem acompanhar. Não erreis.
vocês criaram os filhos, vocês escolheram criar os filhos, criticando as outras pessoas, e eles aprenderam. E como vocês criticaram a mim, eu sou a última pessoa que eles irão ouvir. Tudo é uma questão de escolha. Lembre-se disso, na vida tudo é uma questão de escolha. No texto que nós lemos de Jacó, Jacó estava diante de uma escolha. Ele precisava tomar uma decisão. Agora, veja só o que Deus havia dito para ele no capítulo 31, no verso 3 de Gênesis. E disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Ah, pastor, nós não escutamos. Eu leio novamente. E disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Deus fez um pedido a Jacó para que ele voltasse à terra dos seus pais. Deus disse para Jacó: Jacó, você precisa voltar para a terra dos seus pais. Era algo simples ou algo difícil? Algo simples, qualquer um entenderia, até mesmo uma criança consegue entender, até mesmo uma criança consegue entender. Agora deixe-me dizer algo: Deus nunca pede algo impossível a nós. Marquem isso, grifem isso. Deus nunca pede algo impossível a nós. Sempre algo fácil e que eu e você podemos e conseguiremos fazer. Mas lembre-se, tudo é uma questão de escolha. Tudo é uma questão de escolha. Agora, qual foi a primeira escolha que Jacó teve diante do desafio que Deus lançou a Jacó? Jacó escolheu desobedecer a Deus. Jacó escolheu desobedecer a Deus. Jacó é muito parecido com pessoas dos nossos dias, ou podemos dizer, pessoas dos nossos dias são parecidas com Jacó. A grande semelhança entre as pessoas do passado com pessoas dos nossos dias. E Jacó escolheu desobedecer. E a primeira desobediência de Jacó foi achar que tinha um plano melhor. As pessoas sempre acham que tem um plano melhor que o plano de Deus. Não, o meu plano é muito melhor que o seu. E as pessoas pensam que o seu plano também é melhor que o plano de Deus. O maior erro é achar que fora da vontade de Deus, fora do plano de Deus, será o melhor para as nossas vidas. Deus disse para Jacó que ele tinha que ir para a terra de seus pais. Agora, veja só o que Jacó fez, no verso 17 e verso 18 do capítulo 33. Jacó, porém, partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo a Salém, a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. Primeira coisa, foi em primeiro lugar, Jacó armou suas tendas em Sucote. Passando um tempo depois, ele foi para Salém, cidade
tinha os melhores jogadores. Vocês devem lembrar dessa história. Eram os melhores em cada posição. Mas eles estavam perdendo de 3-0. No intervalo, o treinador disse para eles: se vocês continuarem pensando que cada um tem o melhor do time e não colaborarem um com o outro e não fizerem o que nós treinamos durante a semana, nós não vamos ganhar. E aí o que aconteceu? Aquele time perdeu a Copa do Mundo. Por quê? Porque cada um pensava que tinha o melhor. O seu melhor era o melhor da equipe. E não o melhor da equipe era o melhor para ele. A equipe perdeu o campeonato, mesmo tendo os melhores jogadores do mundo. Assim era Jacó. Ele achava que tinha o melhor plano. Muitas vezes eu e você achamos que temos o melhor plano. Deus nos ensina a ler a Bíblia, mas nós substituímos a Bíblia pela televisão, nós substituímos a Bíblia pelo computador, né? E hoje em dia pelos celulares aqui digitando. Deus nos ensina a orarmos, derramar diante de Deus em oração, mas nós gastamos horas conversando com pessoas pelo telefone. Deus nos ensina também a frequentar os cultos da igreja, mas nós sempre temos um compromisso mais importante do que o compromisso de estar adorando a Deus. O nosso plano sempre é melhor que o plano de Deus. Deus não tem um plano melhor, nós temos um plano melhor. Assim Jacó pensava. A segunda atitude de desobediência de Jacó foi achar que pode adorar a Deus em qualquer lugar. Achar que se pode adorar a Deus em qualquer lugar. Irmãos, nós sabemos que um dos atributos de Deus chama-se onipresença. Ou seja, Deus está presente em todos os lugares. Onipresença. Deus está presente em todos os lugares. Daí certa vez uma criança chegou para o pastor, no meio dos irmãos, e disse: pastor, eu tenho uma pergunta para o senhor. E o pastor disse: então, pode perguntar, meu filho. E a criança então olhou nos olhos do pastor e disse: pastor, Deus está presente em todos os lugares. E o pastor disse: está, meu filho, e virou as costas. E o moleque então puxou o paletó do pastor e disse: quer dizer que Deus está no inferno também, pastor? E o pastor então sentou com a criança e disse: meu filho, quando nós dizemos que Deus está presente em todos os lugares, é que Ele está vendo todas as coisas. Seus atributos estão sendo vistos em todos os lugares, mas no inferno só será visto um dos atributos de Deus, que chama-se a ira de Deus. Deus está presente sim, mas nem em todos os lugares. O pastor precisou explicar. Deus está em todos os lugares, mas isso não quer dizer que todos os lugares são lugares para se adorar a Deus. Grave isso. Deus está presente em todos os lugares, mas nem todos os lugares são lugares para se adorar a Deus. Nem todos os lugares são lugares para o cristão estar. Não é todos os lugares que nós devemos estar, porque embora Deus esteja ali, ali não é o lugar onde Deus queria que nós estivéssemos. Exemplo: Deus está presente nas boates, nas festas, sim. Deus está presente em todos os lugares. Agora, ali é o lugar certo de se adorar a Deus? Não. Não. Jacó achava: não, Deus está presente em todos os lugares, então eu posso estar também adorando a Deus em todos os lugares. Olha só o que Jacó fez em Salém, verso 20 do capítulo 33. Edificou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Preste atenção para ver se você entende. E levantou ali um altar e chamou-lhe
igreja fosse Igreja ou Templo Batista Brasileiro, certo? Templo Batista Brasileiro. E nós vamos lá na Argentina abrir uma igreja. E nós chegamos na Argentina e colocamos assim: Templo Batista Brasileiro. Israel estava em Salem. E ele edificou no altar dizendo: Deus é o Deus de Israel. Olha que coerência. Deus queria que Jacó fosse para Betel e não para Salem. Agora, olha o que a Bíblia nos fala em Mateus, capítulo 18, verso 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Hoje, nós, eu e você, podemos adorar a Deus com um grupo pequeno ou com um grupo grande. Nós podemos adorar a Deus em nossas casas, mas Deus tem um lugar especial para que nós possamos adorar a Deus. E como é que se chama este lugar especial? Casa de Deus ou igreja. A igreja local é a casa de Deus, é o lugar onde Deus tem preparado para que nós possamos adorar a Deus. Aqui nós tivemos algumas lições. Primeira, que Deus tem um lugar específico para que nós possamos adorar a Deus. Isto é, na igreja. Não é em qualquer lugar que nós podemos aceitar ou adorar a Deus que Deus irá aceitar. Não basta simplesmente estar falando de Deus. Não basta simplesmente estar falando de Deus, mas tem que ser lugar de Deus. Pode-se falar de Deus na boate, mas é um lugar de Deus? Não. Não basta falar no nome de Deus, tem que ser lugar de Deus. De Deus. E o terceiro ato de desobediência de Jacó: se esquecer das consequências. Jacó achou que tinha o melhor plano para a sua vida. Ele achou que poderia adorar a Deus em qualquer lugar, mas ele se esqueceu que tudo isso era uma questão de escolha, que as suas escolhas iriam trazer colheitas para a sua vida. E a primeira delas foi que sua filha Diná foi humilhada. Olha o verso 1 e verso 2 do capítulo 34. E saiu Diná, filha de Lia, que esta era Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eteu, príncipe daquela terra, viu-a e a tomou, e deitou-se com ela e humilhou-a. Diná foi abusada sexualmente. Todos ficaram sabendo. Certo pai que tinha a oportunidade de colocar as suas filhas, ou a sua filha, em uma das melhores escolas da cidade. Mas ele escolheu colocar a sua filha na escola mais próxima de sua casa. Porque era tão próxima, é melhor. Aquela filha completou 15 anos. E o pai, preocupado, foi ao pastor e disse: pastor, eu não sei o que fazer, pastor, tem 3 dias que eu não durmo. E o pastor diz a ele: o que foi, meu irmão? Pastor, a minha filha está grávida. O pastor, então, com lágrimas nos olhos, disse: irmão, tudo é uma questão de escolha. Você escolheu a escola que você queria para suas filhas, ou para sua filha. Tudo é uma questão de escolha. Jacó escolheu aonde iria criar a sua filha, e por isso ela foi abusada. Tudo é uma questão de escolha. A sua escolha também fez com que Simeão e Levi matassem os homens de Salem. Eles aprenderam com seus amigos como resolver problemas.
certificar que o pastor não iria contar para ninguém. Certa hora da noite, aquele pastor ou aquele comparsa chega de sua missão e ele diz: daí falou com o pastor, sim. Dei 2 tiros dele, ele não vai abrir a boca. Ele disse: não, era somente para você conversar com ele. O meio em que nós vivemos nos ensina a como resolver os nossos problemas. Os filhos de Jacó aprenderam a resolver os problemas matando. Os nossos filhos podem aprender a resolver problemas no meio que nós estamos tendo deles. Mas não para. Simeão e Judá se tornaram homicidas. Eles traziam essa marca na vida deles. E por fim, um dos filhos de Judá, Rúben, se deitou com uma das concubinas de seus pais, de seu pai. Gênesis 35, verso 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o sogro. E eram 12 os filhos de Jacó. Isto ocorreu após, muito tempo depois. Não foi lá em sequência, foi mais no final da vida de Jacó. Mas nós tivemos uma lição preciosa. Os nossos erros trazem consequências para o resto de nossas vidas. Certo casal se separaram e deixaram os filhos com os avós. Anos mais tarde, aquelas crianças se tornaram adultas e elas não conseguiram se relacionar com ninguém. Elas pensavam: nosso casamento vai ser como o casamento de nossos pais. Tudo é uma questão de escolha. Mas se você está como Jacó, você precisa saber que você irá colher frutos dos seus erros. Mas nunca se esqueça: Jacó começou a colher os frutos dos seus erros, mas Deus é o Deus das novas oportunidades. Escreva isso. Eu e você podemos desistir de nós mesmos, mas Deus nunca desiste de nós. Eu e você podemos cansar de nós mesmos, mas Deus nunca cansa de nós. Ele nunca desiste de nós. Jacó tinha vontade de desobedecer a Deus. Jacó estava colhendo o que ele tinha plantado. A colheita era maior do que ele tinha plantado. Mas Deus é o Deus das oportunidades. E olha só o que Deus faz para Jacó no capítulo 35, verso 1. Depois do que aconteceu, que nós vimos até agora, disse Deus a Jacó. Eu imagino a cena: levanta-te, Jacó, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face do teu irmão Esaú, ou da face de Esaú, teu irmão. Tudo é uma questão de escolha. Como muitos dizem, nós podemos aprender com o amor, ou quem não aprende com amor, aprende com a dor. Jacó aprendeu com a dor. Então Jacó faz uma escolha neste momento. Ele tinha que tomar uma escolha: obedecer a Deus ou continuar desobedecendo a Deus. Jacó então escolhe obedecer a Deus. E veja qual foi a primeira atitude de Jacó. Houve mudança de atitude. Perceba o que Jacó fez no capítulo 35, no verso 2.
Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no nosso meio, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. A mudança precisa existir nas nossas vidas. A mudança começou a surgir na vida de Jacó. A mudança começou a surgir na vida da família de Jacó. A mudança começa em nossa casa. Se não houver mudança nas nossas vidas, não vai haver mudança em nossas casas. Jacó entendeu isso, ele disse: nós precisamos mudar. Enquanto Jacó não deixasse Deus entrar na sua vida, ele nunca iria experimentar mudança na sua vida. A Bíblia nos fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Deus não arromba a porta de ninguém. Deus não entra à força em nossas vidas. Deus não nos transforma com a força. Deus quer uma oportunidade para transformar as nossas vidas. Jacó era aquele tipo de pessoa. Ele vem da igreja, ele escuta a verdade, ele conhece a verdade, mas não vive a verdade. Ele sabe o que tem que fazer, mas não faz o que precisa ser feito. Uma senhora que frequentava a igreja há muito tempo procurou o seu pastor e disse: pastor, mudei as minhas roupas, pastor, estou usando roupas de crente. Pastor, comecei a ler a Bíblia todos os dias, várias horas do dia. Pastor, eu venho nos cultos, todos os cultos. Mas pastor, as coisas continuam ruins para mim. As coisas estão ruins para mim, pastor. O pastor olhou para ela e disse: você mudou o seu exterior. Deixa Deus mudar o seu interior também. Se não houver mudança no nosso interior, nós nunca vamos experimentar uma mudança no exterior verdadeiramente. Jacó tinha casca de crente, mas o seu interior ainda era de incrédulo. Muitos crentes têm casca de crente, mas o seu interior ainda é mundano. O que o pastor estava dizendo é: quando não houver mudança interna em sua vida, tudo será um fardo nas suas costas. Vai ser difícil vir na igreja, vai ser difícil ler a Bíblia, vai ser difícil mudar. Por quê? Porque é um fardo, porque não houve mudança interior. A mudança tem que começar de dentro para fora. A Bíblia nos fala em João capítulo 8, verso 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A segunda mudança que houve na vida de Jacó foi externa. Primeira, interna. A segunda, daí, externa. Olha o verso 3: então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos, e as arrecadas que estavam nas suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Jacó tirou do meio dele os deuses. Os deuses. Às vezes, o nosso carro é um dos nossos deuses. Às vezes, a nossa casa é um dos nossos deuses. Eu conheço pessoas que não estão aqui hoje à noite porque têm medo do ladrão entrar na sua casa e roubar a sua casa. Eles confiam mais na proteção deles do que na proteção de Deus. Deus, Jacó tirou os ídolos de sua vida. Jacó purificou a sua vida e de seus familiares. Jacó mudou as suas vestes. Jacó começou agora a viver uma vida totalmente transformada. Existe um ditado que diz:
você é o que você come. Você é o que você come. O mesmo ditado poderia ser dito: você é o que você veste. O que você veste reflete o seu caráter, a sua essência. O que você é interiormente é visto pelo seu exterior. É assim. Segunda atitude de obediência de Jacó. Jacó obedeceu a Deus. E Jacó, na obediência, foi de encontro a Deus. Ir de encontro a Deus. Veja o que Jacó disse à sua família no verso 3: e levantemo-nos e subamos a Betel. Tudo é uma questão de escolha. Jacó precisava obedecer a Deus. E a única maneira que Jacó tinha de obedecer a Deus era ir a Betel. Você sabe o que significa Betel? Betel significa, marque, casa de Deus. Betel, casa de Deus. O irmão Miri, que ajudou na construção desta igreja, nos contou a sua história. Ele tinha uma filha de 14 anos. A Steph tem 13 anos. Um pouquinho mais velha que ela. E o belo domingo ele disse: ela disse para o seu pai: pai, eu não vou na EBD. Seu pai chamou sua esposa e disse: amor, por favor, arrume a nossa filha para ir na EBD. A filha de 14 anos deitada na cama, a mãe colocou a saia, colocou a blusa, arrumou o cabelo, passou o batom na boca e disse para o esposo: ela está pronta. O esposo pegou ela no colo e ela olhou para o pai e disse: pai, do jeito que eu estou, vou ficar na igreja. E o pai colocou ela sentada no banco de trás do carro. Eles chegaram na igreja e ela lá. Quando eles pararam, ele parou o carro na porta da igreja. Ele desceu do carro, abriu a porta e foi pegar ela. E ela olhou para o pai e disse: pai, daqui para a igreja eu vou sozinha. Os anos passaram. Esta adolescente hoje é mãe e já tem filhos adolescentes. E ela, esses dias, na época que construiu a igreja, disse para o seu pai: pai, se o Senhor tivesse me deixado em casa naquele dia, eu hoje não seria uma boa serva do Senhor. Eu hoje não seria uma boa esposa. Eu hoje não seria uma boa mãe. Pai, muito obrigado, porque o Senhor não desistiu de mim. Tudo é uma questão de escolha. Tudo é uma questão de escolha. O que aquele pai fez foi tomar a liderança de sua casa. Quem é o líder da sua casa? Quem é o líder espiritual da sua casa? Ele se tornou o líder. Foi isso que Jacó fez. Desculpe eu dizer isso, mas é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer como Jacó. Nós precisamos dizer como Josué. Josué capítulo 24, verso 15. Olha o que ele diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei amanhã, hoje, a quem se faz. As decisões precisam ser tomadas quando? Hoje. Se aos deuses que serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, Josué disse: eu e a minha casa. Ele não perguntou
não gosto de dizer isso, mas nós precisamos de pais, esposos, homens, e não pais, esposos, bananas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jacó aprendeu, eu preciso obedecer a Deus, e a minha casa vai comigo. A Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 10, versículo 25: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vês que vai se aproximando. Na última quinta-feira, aonde você estava? Ou melhor, hoje cedo, aonde você estava? Jacó aprendeu a lição, que tudo é uma questão de escolha. Nós escolhemos a quem vamos obedecer. Nós escolhemos a quem vamos obedecer, a Deus ou não. Ou não. Tudo é uma questão de escolha. Nós fazemos sacrifício para tantas coisas que nós queremos e não fazemos sacrifícios para Deus. Tudo é uma questão de escolha. E por fim, a última atitude de obediência de Jacó foi fazer um altar a Deus. Olha o verso 3, parte B do capítulo 35. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Não sei se você já ouviu que Deus respondeu. Se você não teve isso ainda, olha, Deus vai responder. E ele falou assim: e que foi comigo no caminho que tem mandado. Veja só o que Jacó tinha dito a Deus quando estava indo. Capítulo 28, verso 20 e 22. E Jacó fez um voto, dizendo: olha o que Jacó disse: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. Ele estava onde? Betel. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó recebeu tudo o que pediu de Deus. Deus me guardou na viagem, Deus me deu o pão, Deus me deu os vestes, Deus me trouxe novamente para casa. Foi difícil? Foi. Deu trabalho? Deu. Mas Deus trouxe. Jacó pediu para que Deus guardasse e o trouxesse de volta, e Deus trouxe. Muitas vezes eu e você olhamos para Deus: Deus, faça a tua vontade na minha vida. E nós queremos ir para cá, e as barreiras se levantam diante de nós, e nós forçamos, e nós não entendemos. Deus está dizendo: você não quer o melhor da sua vida? O melhor da sua vida, o melhor da sua vida é ir para lá. Jacó orou para que Deus fizesse o melhor na sua vida, que o trouxesse de volta para Betel, e Deus queria que ele fosse para onde? Para Betel. Mas Jacó disse que o Senhor seria o seu Deus, e que aquele local se tornaria casa de Deus, e que ele daria o dízimo. O dízimo. Jacó estava indo à casa de Deus, Betel, pois ali era o lugar que Deus havia se manifestado a ele. E percebam que até o presente momento Jacó não tinha cumprido a sua promessa. Ele só tinha recebido as bênçãos de Deus, mas ele não tinha também agradecido a Deus. Agradecido a Deus. Certa senhora me disse: pastor, a minha igreja fechou-se, pastor. E uma irmã me disse que eu devo dar o dízimo na primeira igreja que eu vejo com as portas abertas. E eu dei o dízimo na igreja do Senhor, pastor. Eu fiz o certo. Eu disse a ela: olha, o que aquela senhora lhe disse não é verdade. Você não deve dar o seu dízimo em qualquer igreja, ou na primeira igreja que você ver aberta. O seu dízimo precisa ser dado aonde se prega a palavra de Deus.
aonde você está sendo abençoada pela pregação da palavra de Deus. Ali você deve estar então dizimando e dando as suas ofertas, não em qualquer igreja, mas se você achou a nossa igreja uma igreja como essa, muito obrigado por ter reconhecido isso em nós. Mas sempre lembre-se que você precisa dar o dízimo aonde você está sendo abençoado por Deus, e somente aonde se prega a palavra de Deus. Caso contrário, você estará patrocinando heresias e pessoas que estão roubando o dinheiro do povo. Tudo é uma questão de escolha. Tudo. Você pode escolher obedecer, ou você pode escolher desobedecer. Tudo é uma questão de escolha. Mas não se esqueça que tudo que o homem semear, ele irá colher. E vocês já perceberam? Nós plantamos 3 grãozinhos de milho. E quantos milhos nascem? 3 ou 4 espigas. Muito mais do que nós plantamos. Isso serve tanto para as coisas boas como para as coisas ruins. Tudo é uma questão de escolha. Tudo que se planta, se colhe. Você pode estar como Jacó e precisa tomar uma decisão esta noite. Mas isto não muda um do outro. Todos nós precisamos tomar uma decisão esta noite, pois tudo é uma questão de escolha. Você irá escolher desobedecer, pensando que sabe o que é melhor para a sua vida, achando que Deus é adorado em qualquer lugar e que as suas escolhas não trarão consequências para a sua vida. Você tem total direito de escolher o que você quer para a sua vida, mas não se esqueça: tudo que o homem semeia, ele colhe. Mas você também pode optar nesta noite em escolher obedecer a Deus e deixar Deus mudar a sua vida de dentro para fora, adorar a Deus na sua casa, igreja, e começar a ofertar a Deus pelas coisas que Deus tem lhe dado, não pelas coisas que você quer, mas pelas coisas que Deus tem lhe dado. Tudo é uma questão de escolha. Eu concluo dizendo: tudo é uma questão de escolha. Qual é a sua? Obedecer ou desobedecer? Perceba que eu nunca disse que você deve obedecer para a igreja. Você deve obedecer